Muito bom dia. Aqui quem fala é Marcos Rodrigues, da Sparexarco. Agradecemos muito a presença de todos para o webinário Como atingir os melhores resultados em sistemas de vapor. Eu queria, obviamente, agradecer a presença de todos e mencionar que estamos à disposição de vocês para qualquer comentário, contato aqui na Sparexarco, ok? Vamos falar um pouquinho de sistemas de vapor e abordando alguns temas específicos no que tange a, logicamente, a boa utilização desses sistemas. E aí o seguinte, tem vários tópicos que nós poderíamos abordar, definir, e, logicamente, nós aqui nesse curto espaço de tempo não temos tempo para passar muitos detalhes. Temos uma série de treinamentos, e um dos treinamentos mais que nós abordamos o sistema de vapor com mais detalhe é um curso de projeto de sistema de vapor. O próximo curso é dia 20, 21 e 22 de março, aqui em Cotia, São Paulo, no nosso centro de treinamento, que nós queríamos para aproveitar, para convidá-los para participar. Bem, esse seminário, a nossa pretensão é abordar 4 assuntos. Esses assuntos, como eu mencionei, são bastante amplos, e que nós gostaríamos de observar, fazemos algumas observações, em função do que temos visto de mais difícil, de mais problemático e de mais impactante nas instalações de vapor aqui no Brasil. O primeiro aspecto é a questão da importância de drenagem nas tubulações. Toda tubulação de vapor, quer seja de vapor saturado, quer seja de vapor superaquecido, deve ter a sua respectiva drenagem. E aí, a pergunta, obviamente, que se faz é por que realizar drenagem? Com qual objetivo? O objetivo, um dos principais objetivos é exatamente evitar o acontecimento de golpes de Ariete. Os golpes de Ariete, eles são a manifestação de vapor empurrando água, e o grande problema é quando a água se forma um pistão a nível na tubulação, o que é extremamente grave, né? Eu até estou mencionando aqui na transparência, como vocês podem perceber, que a velocidade tradicional comum em vapor saturado é de 20 a 30 metros por segundo. Lembrando, como eu estou ressaltando aqui, que a água deve escoar no máximo a 2,5 metros por segundo. Então, repare, o vapor vai empurrar essa água, que obviamente se forma na parte inferior, na parte de baixo das tubulações, e vai ajuntando essa água, e é exatamente o problema, quando ela forma um pistão de água. Esse pistão de água, quando encontra um obstáculo, uma válvula, uma curva, aí nós temos um problema que são danos. Como a gente mostrou, a foto dessa válvula destruída pelo golpe de Ariete. Então percebam, o golpe de Ariete não é provocado por dilatação da tubulação. O golpe de Ariete ocorre por falta de retirada de água, falta de drenagens em sistemas de vapor. Okay? E, obviamente, a Sparexarco, como uma empresa especialista exatamente em acessórios para sistemas de vapor, tem todo o know-how e a expertise e a experiência de mostrar, demonstrar e evidenciar nas mais diversas instalações de vapor aqui no Brasil como realizar drenagens eficientes. Adianto para vocês que essas drenagens são de suma importância
para os sistemas de vapor, não só para evitar golpes de Ariete, mas também com relação à própria qualidade do vapor, que, obviamente, quanto mais contato o vapor tiver com a água, pior a qualidade do vapor, e aí o vapor vai perdendo o seu chamado calor latente, ou entalpia de evaporação, como queiram. Então, eu vejo como um assunto muito pertinente, algo que devamos estar muito focados. Por quê? Infelizmente, nós temos tido acidentes com rompimentos de válvulas de nossa fabricação, válvulas dos mais diversos fabricantes em sistema de vapor, rompimento de juntas, rompimento de tubulações e, obviamente, nós temos questões que é muito importante, muito pertinente nós chamarmos a atenção. Nós temos a regulamentação no Brasil, ou seja, a legislação, isso tem força de lei, a chamada NR13, todo o item 13.6 da NR13 diz respeito a tubulações, especialmente o subitem 13.6.2.2, onde é mencionado que as tubulações de vapor de água e seus acessórios devem ser mantidos em boas condições operacionais, de acordo com o plano de manutenção elaborado pelo estabelecimento. Reparem, é necessário, é imperioso, é legal cada empresa que possui um sistema de vapor ter o seu plano de manutenção. O plano de manutenção precisa estar evidenciado em questões de segurança, como toda norma regulamentadora que tem a ver com o atendimento à segurança dos trabalhadores de cada empresa. Então, percebam, um dos maiores problemas de sistemas de vapor é exatamente o golpe de Ariete, por falta de drenagens. Então, daí o fato de nós estarmos mencionando a questão da NR13, chamando atenção até com relação à situação. O Ministério do Trabalho, por enquanto, não tem atuado de forma incisiva para esse ponto, e nós, especialistas da área, convivemos com essas situações do dia a dia, estamos bastante alarmados e gostaríamos de contar com todo o lado prevencionista das indústrias aqui no Brasil. Nós temos tido o início do ano de 2019 extremamente difícil no nosso país. Nós precisamos dar um passo à frente, nós precisamos tomar atitude antes de, infelizmente, uma tubulação, um equipamento, um sistema venha a explodir, a abrir, queimar pessoas, matar pessoas. Então, contamos com a visão prevencionista das empresas para que nós possamos nos anteciparmos a golpe de Arietes, porque, percebam, nenhum golpe de Ariete pode trazer nenhum tipo de benefício. O golpe só traz danos, só danifica equipamentos, acessórios, tubulações, juntas, e precisamos, de forma enfática, coibir essa ocorrência. Descobrir a causa do golpe. E em sistemas de vapor, chamo a atenção para vocês, que a causa diz respeito a tubulações cheias de água, sem drenagens, com os purgadores entupidos, com equipamentos operando em condições precárias, com alagamentos, ou seja, tudo o que é de negativo para o sistema de vapor. Falta de drenagens eficientes. Ok? Muito bem. Então, a mensagem aqui, desculpem a objetividade, mas a mensagem nossa é uma mensagem de segurança, é uma mensagem prevencionista em função das situações alarmantes que temos encontrado em várias instalações aqui no Brasil. O segundo tema que nós queremos abordar nesse webinário
diz respeito a quais os critérios para dimensionamento das tubulações de vapor. Percebemos que há um efeito que é um efeito muito comum, muito corriqueiro no nosso país. As empresas instalando novas caldeiras, instalando novos equipamentos, novas áreas, e as tubulações de vapor muitas vezes ficando subdimensionadas, ou seja, a tubulação acaba ficando pequena para a necessidade de vazão de vapor nas empresas. Então, repare, quais são os critérios para dimensionamento dessas tubulações? Os critérios são dois. Há uma metodologia de cálculo pelo critério da velocidade e há outro critério com outras fórmulas com relação a perdas de carga. São metodologias independentes e que sempre devem ser elaboradas para cada tubulação. Nós percebemos que, em muitas das vezes, os projetistas, muitas vezes, dimensionam as tubulações só pelo critério da velocidade e, por falta de tempo, por pressa, por não perceberem a criticidade, não avaliam a questão de perda de carga. E aí, o que é que acontece? A tubulação tem uma velocidade correta, porém, pela distância, acaba havendo uma queda, uma perda de pressão estática ao longo daquela tubulação, já que muitas tubulações, obviamente, têm 500 metros, 800 metros, mais de 1.000 metros de comprimento, até chegar ao seu equipamento, onde necessita vapor. Então, percebam, há uma necessidade, em muitos casos, de se rever as instalações, ou se instalar novas tubulações, ou se instalar sistemas para melhorar, para minimizar a situação de algumas instalações, que é reduzir a perda de carga. Alguns casos, alguns projetos, se necessita instalar outra casa de caldeira, com outra ou outras caldeiras, já que as distâncias, muitas vezes, impedem que determinados equipamentos operem na pressão desejada. Então, é um tipo de avaliação que a Sparax-Sarco tem feito em alguns clientes, e nós estamos sempre chamando a atenção com relação que o vapor precisa ter as velocidades corretas para, logicamente, não haver desgastes excessivos nas tubulações, com desgastes e furos e perdas de espessura, principalmente nas curvas, com danos em válvulas e acessórios. Ok? Então, a questão do dimensionamento é muito importante a gente ter atenção e estar atento, principalmente, concluindo, em instalações que têm tido aumentos sucessivos de ampliações de novos galpões, novos equipamentos, novas áreas, novos sistemas nos últimos anos. Avançando, então, com os nossos assuntos, eu poderia também chamar a atenção com relação a um tema que temos tido muitas consultas e temos encontrado muitos sistemas com problemas de dimensionamento. Nosso terceiro assunto é como retornar condensado em equipamentos que operam a baixa pressão de vapor. Percebam, o baixa pressão de vapor pode ser 4 bar, 3, 2, 0,5 bar. Ou seja, pela distância, você tem, obviamente, limitações desse condensado retornar à casa de caldeira com o aproveitamento da água, da energia contida nessa água, e muitas vezes essa água, esse condensado, com o próprio vapor de evaporação contido, tem sido desperdiçado. Aqui apresentamos um sistema com
um sistema de bombeamento, uma bomba de condensado, um modelo Pivotrol. É a quinta geração de bombas de condensado da Spirax Sarco. É um produto mundial, foi desenvolvido especialmente para aumentar a vida dessas bombas e proporcionar um retorno de condensado nas mais diferentes situações. Percebam que esse sistema de bombeamento necessita de um coletor. Esse coletor, ele é um coletor que deve estar despressurizado e, obviamente, está mostrando aqui, desculpem a falta de tradução, está mostrando aqui nessa transparência um vente para a atmosfera e, obviamente, mencionando que o condensado, né, o condensate to pump, o condensado está vindo do sistema para alimentar esse coletor, né? A água chegando no coletor vai descer para a bomba, né? E vai alimentar essa bomba. Então, aqui dentro da bomba existe um mecanismo. Logicamente, essa água vai tem uma boia, e essa boia vai levantando de forma com que vai armar o mecanismo, fechando a sede de exaustão e abrindo uma sede de um fluido que vai pressurizar a bomba. Esse fluido pode ser vapor, como está mencionando aqui, Motive Steam or Gas Supply. Perceba que pode ser com vapor, pode ser com ar comprimido, pode ser com nitrogênio. E aqui está mencionando um purgador para drenar, caso seja vapor, né? E esse fluido pressurizado vai empurrar essa água, né? Sentido a saída da bomba, né? Percebam que tem uma válvula de retenção na saída da bomba, outra válvula de retenção na entrada da bomba. E aí esse fluido pressurizado vai fazer com que o condensado seja empurrado e seja bombeado, né? Ou seja, é uma bomba que funciona por batidas, por pulsos, né? E aí, logicamente, no momento em que a boia chega aqui na parte inferior, o mecanismo desarma, fechando a sede do fluido pressurizado, abrindo a exaustão, e aí esse fluido que está aqui pressurizado sai da parte interna da bomba, permitindo que mais água possa entrar e novo ciclo de bombeamento aconteça, né? Essas bombas, elas existem dezenas e milhares instaladas nas mais diversas aplicações, mas, sem dúvida nenhuma, tem algumas premissas. Uma delas é a questão, como mencionei anteriormente, de possuir um reservatório despressurizado, alimentando a mesma, onde precisa haver, como está mostrando aqui, esse firing head, ou essa distância, essa altura, para a alimentação da bomba, né? Quanto maior essa altura, obviamente, mais rapidamente será preenchida essa bomba com água e, obviamente, a vazão da bomba vai aumentar, né? Então, tem esse detalhe e tem essa necessidade de espaço para que o coletor, com uma, duas, três ou várias bombas, sejam instaladas, né? Então, é um dos recursos que a Spirax Sarco possui para que se aproveite, se tenha o aproveitamento dessa água, desse condensado de baixa pressão, né, nas mais diversas instalações. Perceba que vai sair da bomba somente água. E essa água deve ser conduzida, logicamente, para uma tubulação, onde essa tubulação vai alimentar o tanque, que, por sua vez, alimenta as caldeiras. Ok? Repare que nesse croquis possui um manômetro. Um manômetro não só em função do recalque dessa bomba, algumas
dessas tubulações de retorno de condensado, possuem também vapor de reevaporação e, logicamente, tem que ser estudado caso a caso se é possível se ter purgadores descarregando nessa tubulação de água. Parece que temos uma pergunta. Qual o tempo aproximado para que o vapor saturado condense em uma tubulação que não tem consumo de vapor? Ou seja, o vapor fica parado na tubulação. Bem, boa pergunta. O vapor vai chegar a uma tubulação, vai estar muito em função de como que está o isolamento dessa tubulação. Numa situação crítica de partida de instalação, que você não tem isolamento, o vapor vai ter contato com a tubulação, sem isolamento térmico, e vai ter uma condensação imediata, instantânea. Isso acontece em muito menor grau, uma vazão muito menor, com uma tubulação isolada. Então, a condensação, ela depende da pressão, depende do diâmetro da tubulação e depende, obviamente, do grau de eficiência do isolamento e de condições ambientais. Se existe chuva, se existe vento, dessas situações. Mas, a princípio, você vai ter, no início, na partida, uma condensação imediata, por isso que é muito importante ter muito cuidado na partida e no alinhamento de tubulações, porque a tubulação vai estar cheia de ar e a temperatura ambiente, com uma grande diferença de temperatura com a temperatura do vapor. E, nesse momento, na partida, a condensação é imediata e a formação de água é muito intensa. Até que a tubulação esteja aquecida, na mesma temperatura do vapor, e, obviamente, havendo pouca diferença de temperatura, a condensação cai muito, cai bastante, e vem para números muito pequenos. Ok? Então, basicamente, é isso. Tem que se tomar muito cuidado, resumindo, com tubulações com isolamento deficiente, sistemas que estão sujeitos a, logicamente, grande troca, regiões onde se venta muito, onde se tem grande nível de chuva, de incidência, obviamente, de condições ambientais realmente, para que não se aumente muito essa condensação. Outra pergunta: quais as velocidades e perdas de carga máximas recomendadas pela SARCO para um projeto em nível de vapor saturado e superaquecido? Excelente pergunta. Primeira questão, as velocidades. Vapor saturado, nós podemos considerar nas tubulações mestras e grandes ramais 20 a 30 metros por segundo para vapor saturado. Para pequenos ramais, você pode considerar uma tubulação de 15 a 20 metros por segundo. Barriletes e distribuidores devem ser calculados. A recomendação da SPELEC-SARCO é que sejam dimensionados para velocidades abaixo de 10 metros por segundo. Para vapor superaquecido, as velocidades recomendadas 40 a 50 metros por segundo, lembrando que algumas literaturas recomendam até 60 metros por segundo. Por outro lado, as perdas de carga, é muito importante estar muito atento com relação a cada instalação. O valor básico é 0,08 bar a cada 100 metros, o que, logicamente, para muitas instalações, é um valor extremamente baixo, né? Ou seja, não quer dizer que não se possa ter perdas de carga superiores a isso, né? Já que você tem muita instalação, 50 metros, 100 metros, e, obviamente, por critério do projetista, os números são utilizados 0,3, 0,5 bar a cada 100 metros. Porém, por outro lado, nós temos também tubulações muito grandes, de quilômetros de comprimento, onde se tem que adotar
números muito mais conservadores. É sempre muito importante você estar atento se houver necessidade de uma pressão próxima da geração de vapor da caldeira e essa maior distância para você ter, na sua instalação, qual a maior perda de carga que pode se ter. Outra pergunta. Tem como aproveitar o calor sensível liberado pelo vente desse sistema? Tem. Boa pergunta. Eu vou aproveitar e mostrar, é o nosso último tema, que é exatamente o aproveitamento de vapor flash, e nós vamos detalhá-lo daqui a pouco. Outra forma de aproveitar a questão do condensado, exatamente com vantagens em relação ao sistema de bombeamento, é se utilizar o APT-14. O APT-14 é uma solução da Spark-Sarco, que é um purgador, que ele tendo pressão diferencial, ou seja, ele tendo uma pressão antes do purgador superior à pressão depois, ele funciona como um purgador, tem um sistema de boia aqui também, porém, quando, e o exemplo aqui está mostrando um sistema de controle e um trocador de calor, quando a válvula de controle começa a fechar, obviamente, a pressão após a válvula vai cair. E essa pressão pode ser, aqui na frente do purgador, próxima à pressão que existe na saída do purgador, né, em função da pressão contida no retorno de condensado e em função da altura que esse purgador precisa elevar o condensado. Então, quando se tem uma pressão próxima ou uma pressão igual, ou antes do purgador, uma pressão inferior, desculpe, vai haver o que nós chamamos de alagamento. Ou seja, igualando as pressões, não vai haver fluxo, não vai haver escoamento, e esse alagamento vai provocar uma elevação do sistema de boia, fazendo com que uma sede de fluido de pressurização abra e que, por exemplo, o vapor pressurize esse equipamento e transforme esse purgador em bomba de condensado. Então, o APT-14 ele é um equipamento mais compacto e ele também funciona com o purgador e havendo, como nós mencionamos, alagamento. A Spark-Sarco chama de stall point, ou ponto de estolagem, quando as pressões antes e depois dos purgadores se igualam, ele passa a operar com bombeamento. Vamos a uma pergunta. Qual a distância máxima entre purgadores em uma linha de vapor saturado? Excelente pergunta. A distância recomendada é que haja 20 a 30 metros. É uma distância recomendada. Muitos clientes perguntam se não tem problema instalar a cada 40 metros. Mencionamos que é algo difícil de quantificar vamos falar assim, essa questão da inconveniência dos 40 metros, porém, realmente, acima de 40 metros, entendemos como sendo bastante negativo a ausência de drenagens. Chamando a atenção que a prioridade deve ser dada sempre quando as tubulações mudam de nível, ou seja, quando as tubulações sobem, onde vai haver um acúmulo de condensado com corrosão da tubulação, com golpe de ariete, e esses pontos devem ser realmente priorizados. Voltando aqui ao sistema de aproveitamento de condensado, percebam que é uma instalação mais compacta que a instalação do sistema de bombeamento. Precisa de uma tubulação de equilíbrio. Nessa tubulação de equilíbrio é instalado um eliminador de ar, né? E, obviamente, para realizar a eliminação de ar, já que esse equipamento
o purgador APT14 da Sparax-Sarco não possui eliminação de ar e que a presença de ar pode travar este equipamento. Por isso, o eliminador de ar fica instalado nessa tubulação de equilíbrio que está na cor amarela aqui, que pode se verificar aqui na transparência. Ok? Bem, são soluções que a Sparax-Sarco entende que se viabiliza o retorno de condensado com aproveitamento da água, aproveitamento da energia contida na água, aproveitamento de vapor flash também, né? São formas que entendemos como sendo algo bastante apropriado. E, obviamente, o fato de estar retornando condensado, logicamente, nos chama a esse assunto, que é exatamente uma das formas de maior aproveitamento de energia em sistemas de vapor, que é exatamente o aproveitamento de vapor flash. Chamamos a atenção, e é isso o nosso quarto assunto, para uma solução que entendemos como sendo uma solução bastante interessante, que é a utilização de um trocador de calor EVC. Esse trocador ele passa a ser um condensador. Perceba que na transparência ele está em cima de um tanque de condensado ou desaerador. Em ambos os sistemas, tanto o tanque de condensado despressurizado, obviamente, em muitas instalações, o vapor flash é perdido. Nesse caso, o vapor flash entra nessa conexão, como mostrado aqui na seta em vermelho. Em contrafluxo, passa a água, exatamente a água de make-up, a água de complementação para o zerador ou para o tanque de condensado. E, obviamente, vai fazer a condensação do flash, fazendo com que a condensação do vapor flash seja também aproveitado. Perceba que é um trocador que ele é aberto para a atmosfera, tem uma exaustão nessa parte de vapor e que nós, logicamente, temos perfeito aproveitamento tanto do vapor flash de tanque de condensado como de vapor de arraste ou vapor de saída de desaeradores. Lembrando que, em muitos casos, nós temos, com isso, aumentos significativos da temperatura da água que vai alimentar as caldeiras. Não sei se todo mundo se recorda, mas são números bastante consolidados. A cada 5 ou 6 graus que se aumenta na temperatura de alimentação na água das caldeiras, se reduz em 1% o consumo de combustível. Temos alguns casos onde foi instalado o EVC em tanques de condensado, se obtendo ganhos de 12 a 18 graus Celsius, o que na prática é algo como 2,5 a 3,5% de redução de consumo de combustível. É importante também ressaltar que quanto maior o custo da tonelada de vapor, mais rápido se paga, mais rápido é o payback de uma solução como essa. Por isso que, principalmente, empresas que estão utilizando gás natural, GLP, diesel, óleo combustível, os valores da tonelada hora normalmente ficam entre 170 e 300 reais a tonelada, o que é muito expressivo e, logicamente, viabiliza bastante soluções de eficiência energética
de aproveitamento de vapor de reevaporação. Temos uma pergunta. Qual a pressão necessária para que o fluido empurre o condensado existente na bomba de condensado? Excelente pergunta. As bombas de condensado do passado tinham limitações de pressão. Esse projeto da Pivotol permite que se regule essa pressão, mas permite que se coloque até 14 bar de pressão na Pivotrol. Então, nós recomendamos que haja a menor pressão possível, sendo que essa pressão também interfere na capacidade de bombeamento, na rapidez com que o ciclo, com aquela batida da bomba, né? Então, as bombas normalmente operam de 3 a 6 bar normalmente, na maior parte das aplicações. Uma segunda pergunta. Qual o consumo típico de vapor por tonelada de condensado para essa bomba Pivotol? O consumo é muito pequeno. Por quê? O volume dessa bomba é 25 litros. Então, repare, se você estiver utilizando um vapor, logicamente, em função dessa pressão que eu acabei de mencionar, né? Por exemplo, 4, pegando o volume específico a 4, imaginando algo como 500 litros. Você imagina que você vai ter 1 quilo de vapor, vai ser suficiente para 20 operações, 20 batidas de uma bomba dessa, né? 20 batidas vai ser 20 vezes 25 litros, o que vai ser algo como 1 metro cúbico, né? Então, ou seja, para cada metro cúbico, aproximadamente, não tem a tabela de vapor saturado aqui na minha mão, mas aproximadamente para cada metro cúbico recalcado, para cada 1000 litros, se consumirá, terá o consumo de aproximadamente 2 quilos de vapor, aproximadamente. O que faz com que uma bomba dessa seja altamente rentável, já que a vazão de cada uma dessas bombas normalmente é 4 a 4,5 metros cúbicos hora. Ou seja, para 4 metros cúbicos, você teria algo como 8 quilos de vapor. Ora, vezes as horas de operação, vezes o ano, você vê que o consumo é muito pequeno, o custo é um custo muito pequeno e insignificante perto de uma bomba elétrica com custo de eletricidade no nosso país bastante crescente. Mas uma pergunta, tem uma bomba Pivotrol, quantas batidas por hora é recomendável? É exatamente essa questão, né? Em termos de, como eu falei, né, 25 litros cada batida, se a gente considerar 3 batidas por minuto, 75 litros, né? 3 vezes 60 seriam 180 batidas e aproximadamente em torno de 4.300 kg por hora. É como as bombas operam muito bem. A partir de quantas batidas eu posso dizer que a bomba está ficando subdimensionada? A partir disso, ou seja, se a bomba tiver com 4 batidas por minuto, já seria interessante instalar outra, né, em paralelo. Bom dia, o Álvaro da Fox Termo pergunta: o trocador EVC verifica o vapor flash pela exaustão para a atmosfera? Exatamente, Álvaro, é isso. Mais uma pergunta. Nessa instalação, o flash é perdido e dessa forma deve ser reposto no desaerador e o ganho é anulado. Não, perceba. A questão do vapor flash no desaerador, o desaerador ele precisa de um vapor de arraste. Perceba, tem o vapor de arraste e o vapor necessário para manter o desaerador pressurizado. Normalmente,
Se tiver 0,5 bar de pressão, ele vai estar em torno de 110 graus. Como a maior parte dos desaeradores operam entre 105 e 110 graus, é mais ou menos isso. Então, você injeta vapor para pressurizar o desaerador, mas você, além disso, precisa de um vapor de arraste. Então, esse vapor de arraste que eu estou mencionando, que você condensa ele e aproveita essa água e essa energia contida no vapor de arraste. Mais uma pergunta. Bom dia. Como dimensionar o coletor de condensado que alimenta a bomba? Olha, esse coletor de condensado é normalmente fornecido, a Sparexarc fornece normalmente uma estação montada, mas caso você tenha uma bomba, caso queira adquirir a bomba, nós recomendamos que ele tenha, no mínimo, 200 litros. Normalmente é feito um diâmetro de 10 polegadas e aí um comprimento que normalmente dá algo como, sem calcular aqui, algo como 1,10 m, 1,20 m, você vai ter aproximadamente esse volume. É mais ou menos isso. Edson Rodrigues da Goodyear. Gostaria de saber como o dimensionamento de purgadores de uma linha de vapor. Bom, Edson, os purgadores utilizados em tubulações de vapor, primeiro, você tem que pegar os dados do processo e o primeiro dado que chama muita atenção é a questão da pressão. Purgadores para vapor saturado, a grande maioria, opera abaixo de 20 bar de pressão. E para vapor saturado, é muito comum você ter purgadores de meia polegada. Já bastante suficientes, existem vários cálculos, medições, nas mais diversas instalações. A Sparexarc possui muitas tabelas que mostram que os purgadores de meia polegada sendo suficientes para drenar essas tubulações. Tubulações acima de 12 polegadas e, obviamente, para vapor saturado, aí já se avalia a possibilidade de usar 3/4. Purgadores de vapor superexcido, sempre meia polegada, porque o regime de condensação é muito menor. Então, normalmente, como eu falei, a maior parte é meia polegada, algumas exceções para grandes tubulações, 3/4. Outra pergunta, existe algum cálculo que se faça para calcular a economia de água no vent head? Olha, a questão do vent head, o vent head está sendo mostrado aqui exatamente na exaustão, né, dessa transparência que nós acabamos de mencionar. Só que o vent head, ele não consegue segurar todo o vapor, eventualmente, que chegue nele, né? Supondo que haja uma paralisação da água, nesse caso, e que o vapor flash vá passar no vent head, o vent head vai permitir que esse vapor passe por ele, né? Ele não vai restringir. O vent head vai garantir que não haja respingos, que, logicamente, que não haja risco de condensação de gotas passar por ele, né? Essa é a ideia do vent head. Outra pergunta, qual a diferença de pressão entre o flash e a linha de condensado? Bom, a grande diferença do flash é que, logicamente, o flash ele está na linha de condensado. E, obviamente, ele na linha de condensado ele está junto, a maior parte das vezes, com vazamento de vapor vivo. Agradeço bastante a pergunta, porque é uma das dúvidas que mais nós temos nas instalações, por isso que nós sempre recomendamos a instalação de manômetros nas tubulações de condensado, para saber exatamente se essa tubulação está bem dimensionada, se tem muito vazamento ao longo do tempo. Okay? É mais ou menos isso. Agora, um sistema flash tem também a possibilidade de se utilizar sistema flash com tanques flash. Nesse caso, a pressão do flash vai ser
controlada exatamente pela utilização desse vapor. Imaginando que você tem 1.000 quilos de condensado, que está de 4 para 0,1, 0,2, você vai ter aproximadamente 10% de vapor flash. E, no meu exemplo, a cada tonelada de condensado, você vai ter uma evaporação em torno de 100 kg por hora. Se você não utilizar esses 100 kg por hora em qualquer processo, a pressão de flash vai aumentando. Se você utilizar mais, necessidade de mais de 100 kg por hora, a pressão vai caindo. Então, a pressão de um sistema flash com tanque é variável em função da geração de flash, que se dá exatamente pela quantidade de condensado, versus o quanto que você está utilizando desse flash. Se você utiliza mais do que é gerado, a pressão cai. Se você utiliza menos do que é gerado, a pressão sobe, o que muitas vezes dificulta bastante a operação desses sistemas flashes. Mais uma pergunta: como funciona o sistema de exaustão? O sistema de exaustão aqui é como se essa tubulação ficasse aberta para a atmosfera. Tem esse equipamento, esse sistema chamado VH, o Vent Hatch, que exatamente ele tenta coibir qualquer tipo de arraste de gotículas, para não só coibir corrosão, mas evitar queimar, evitar molhar com isolamentos térmicos, etc. Mas, obviamente, é importante deixar bastante claro que o trocador EVC é um trocador, perceba que ele é instalado nessas aplicações, é calculado para que não seja necessário válvulas de controle, sistemas de purga, né? Ou seja, é um sistema simples e, logicamente, dispensando válvulas de controle, ok? Óbvio que há sistemas que necessitam, por isso que é importante se verificar com muita cautela as vazões, para ver, logicamente, a menor vazão de água fria para que vapor flash não saia pela exaustão. Mais uma pergunta. Pode instalar saídas de purgadores de linha de vapor na linha de retorno de condensado direto? Olha, os purgadores são todos interligados à linha de retorno de condensado. O que é muito importante se avaliar é quando se tem diferentes pressões de vapor. Muito comum, você tem instalações com 10 bar de pressão, por exemplo, e equipamentos que operem com 10 bar, 9,5. E você ter purgadores que operem a 5 ou 6 bar. E ter purgadores também que operem a 2 ou 3 bar. Então, nesse caso, o que é muito importante é você ter tubulações de condensado independentes, porque, obviamente, uma tubulação que coleta condensado de 10 bar, de vapor, e de 6 bar, é muito provável, com vazamento ou sem vazamento dos purgadores, em que haja uma pressão de 1 a 2,5 bar nessa tubulação de condensado, incompatível com uma pressão de entrada de equipamentos de 2 ou 3 bar. Ou seja, o condensado de baixa pressão, nesse meu exemplo, não vai retornar. Próxima pergunta. Quais os principais motivos que fazem existir o arraste na caldeira? Excelente pergunta. Eu recomendo vocês, quem está ouvindo, verificar um filme da Spark-Sarco chamado Inside Boilers ou Inside Information. Esse filme se encontra no YouTube, ou com o próprio pessoal da Spark-Sarco, que nós passamos e explicamos que os dois grandes motivos de arrasto de caldeira queda de pressão, que é uma consequência, né? Ou seja, se exigiu, puxou ou se solicitou mais vapor numa taxa muito superior à taxa de evaporação da caldeira. Nesse momento,
obviamente, se você está pedindo mais vapor do que a caldeira tem como evaporar, há uma queda de pressão, e essa queda de pressão vai propiciar que haja uma reevaporação instantânea de toda a água contida na caldeira, provocando arraste. Esse é um grande motivo de arraste na maior parte das caldeiras, principalmente de vapor saturado. O segundo motivo é o descontrole de sólidos totais dissolvidos, fazendo com que a camada de espuma na parte superior da água dentro da caldeira aumente bastante, propiciando arraste por altos níveis de sólidos totais dissolvidos. São os dois grandes motivos de arraste em caldeiras. Próxima pergunta. Em relação à umidade, qual percentual é tolerável em níveis de vapor saturado? A questão da umidade, é importante que se diga que umidade, quando nós falamos de umidade, é a questão da umidade contida no vapor, ou seja, é aquela umidade que não condensou ainda. Essa umidade, ela realmente começa a prejudicar. Temos alguns dados, porém temos dificuldade de medir isso em campo. Os sistemas de quantificação de título de vapor e de qualidade de vapor ainda são de custo muito elevado, porém, a nossa percepção é quando há uma queda de título de qualidade de vapor abaixo de 80%, 85%, já há comprometimento das válvulas de controle e das válvulas redutoras de pressão, principalmente. Por isso que é mandatório, é muito recomendável, a Sparexarco recomenda sempre, antes dessas válvulas, a instalação de separadores de umidade, pois a questão de qualidade do vapor depende também de isolamento da tubulação, distância de caldeira, de velocidade de vapor, e, na maior parte das instalações, é muito difícil garantir uma qualidade de vapor em todos os pontos acima de 85%. De quanto em quanto tempo deve-se purgar o fundo de uma caldeira? Excelente pergunta. A drenagem de fundo de caldeira, ela é definida pela empresa que faz o tratamento químico da água da caldeira e, logicamente, que define exatamente a essa periodicidade. Próxima pergunta. Qual é o percentual aproximado ideal de recuperação de condensado no sistema? Eu posso mencionar que existem instalações que se recupera 100% do condensado. Obviamente, dependendo do sistema, dependendo da instalação, é utilizado vapor, injetando vapor em banhos, em processos. Mas a proposta, cada vez mais, devido à falta de água, ao custo elevado de água, a incremento e necessidade absoluta das empresas de ter recirculação e reutilização da água, é importante estar se aproveitando o máximo possível exatamente o condensado de purgadores, mesmo que sejam purgadores de drenagem de tubulação. Bem, agradeço as perguntas. Aqui exatamente 11 horas e 52 minutos. Queríamos lembrar, mais uma vez, para quem entrou há pouco tempo aqui no webinário, que convidar vocês para participar dos cursos de projeto de sistema de vapor que estamos realizando, não só aqui em nosso centro de treinamento aqui em Cotia, agora em março, mas também nas diversas capitais e regiões onde a Sparexarco possui filiais no Brasil e, logicamente, esperamos contar com a presença de vocês. Agradecemos muito a atenção de todos, bem como o interesse e, logicamente, existe, logicamente, a possibilidade de divulgação, não sei se é possível, a divulgação de um e-mail para perguntas adicionais, que poderia ser, eu passo a vocês o Marcos,
mar.rodrigues@br.spiraxarco.com. Estamos à disposição para dúvidas, comentários, sugestões e contamos com vocês em outros webinários, nos nossos treinamentos e nos colocamos à disposição para qualquer tipo de dúvida, comentário e sugestão de quem está nos ouvindo. Olhando aqui um pouquinho no horário, que nós temos compromisso, 11 horas e 53 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, uma pergunta aqui: é usual instalar válvula de retenção após purgadores? Excelente pergunta. Não é só usual, mas é mandatório em purgadores de boia, porque todo purgador de boia que tenha retorno de condensado exige válvulas de retenção. Válvulas, purgadores termodinâmicos ou muitos outros modelos de purgador já dispensam válvulas de retenção. A apresentação será disponibilizada e, como mencionei, temos ainda alguns minutos para alguma pergunta, se alguém se aventurar. Eu vou repetir o e-mail e, logicamente, eu não sei se nós teremos o e-mail, o contato de vocês. É marcos.rodrigues@br.spiraxarco.com. Ou vocês podem fazer contato pelo telefone 11 4615 9024 ou 9108, aqui em São Paulo, DDD 011. Já estamos terminando por hoje, 11h55. A princípio, temos mais 5 minutos para algumas perguntas. Para visualizar o calendário de treinamento, é interessante, vai ser enviado para quem se inscreveu aqui o calendário de treinamento. Existe também no LinkedIn. Nós também fizemos uma publicação. Quem visita e nos consulta no LinkedIn, nós convidamos que publicamos um e-book da NR13 comentada e revisada conforme a portaria 1082. Essa portaria, lembrando, ela foi, logicamente, editada e saiu no Diário Ordinário da União no dia 20 de dezembro, e daqui a 20 dias, a partir de 20 de dezembro de 2018, agora aproximadamente 20 de março, a nova NR13 passa a ter força de lei. No LinkedIn tem um e-book, vocês podem baixar com a NR13 comentada e revisada conforme essa última portaria do Ministério do Trabalho. Mais uma pergunta. Gostaríamos de mais informações sobre os ganhos com a utilização do frame. O frame é um sistema muito interessante de utilização, de aproveitamento não só de vapor de evaporação, mas também de energia contida no condensado, e que deve ser estudado caso a caso. Nós solicitamos um contato no nosso e-mail, marcos.rodrigues@br.spiraxarco.com, que, obviamente, iríamos direcionar algum profissional da Spiraxarco para contato com essa empresa ou essas empresas interessadas, coleta de dados e avaliação da possibilidade de implantação de um sistema de recuperação de energia do modelo frame. Existe uma pergunta aqui: existe algum programa de preventivo para purgadores? Não só existe, é muito importante chamar a atenção. Os purgadores devem ser de forma preventiva inspecionados. Nós temos, a Spiraxarco tem uma equipe de prestadores de serviço.
vários profissionais da Sparexarco realizam levantamentos de perda. Nós temos toda uma série de assistências técnicas que realizam esses trabalhos também, no Brasil inteiro. Então, temos equipe direta, temos técnicos, temos uma série de contratos de manutenção que estão em operação com profissionais da Sparexarco, cuidando dos sistemas de vapor de alguns de nossos clientes. Então, pode ser feito de várias modalidades, faça contato conosco, que nós poderemos apresentar todas essas possibilidades para as mais diversas empresas. Os purgadores devem estar com isolamento ou não? Excelente pergunta. Os purgadores termodinâmicos não podem ser isolados na parte superior, no sextavado, na parte superior dos mesmos. Eles, sendo isolados, eles vão represar condensado. Por isso que não é adequado. E se isolar o purgador, não há problema nenhum isolar o purgador, mas o sextavado deve ficar para a atmosfera. Purgadores de boia, não há problema nenhum. Purgadores bimetálicos e termostáticos não é conveniente, pois mudaria a regulagem da retenção de condensado nos sistemas. Então, os de boia podem ser isolados sem nenhuma restrição. Se tiver, qual a periodicidade para executar essa preventiva? Boa pergunta. A periodicidade é muito em função da criticidade dos purgadores. A criticidade vai se dar quanto maior a pressão e o rigor desses purgadores. Então, purgadores de alta pressão, é muito importante, alta pressão que eu falo, acima de 30 bar de pressão, vapor superexcido, é muito importante estar fazendo a inspeção mais criteriosa. Há casos das empresas fazerem uma inspeção a cada 2 meses. Há casos das empresas fazerem a cada 6 meses. Vapor saturado, a cada 6 meses, a cada ano, sendo que muitas empresas escolhem alguns desses purgadores de processo, purgadores que afetam diretamente o produto, a cada 2 meses. Por isso que varia demais em função da criticidade da aplicação. Vinícius, da ASOP Brasil. No sistema de purgobomba, onde existe uma exaustão para o ambiente, após o ciclo de bombeamento, no caso do vapor, você tem risco de acidente se a exaustão para o ambiente? Não, normalmente se direciona essa tubulação para rente ao piso e, obviamente, o para a canaleta para que esse vapor de exaustão da bomba não provoque nenhum tipo de vazamento. É mais um motivo para se operar a bomba com a menor pressão possível. Bem, já estamos aqui, gente, próximo ao nosso final. Contamos com vocês em nossos outros webinários e ficamos à disposição, para sugestões de temas, assuntos do interesse de vocês, que nós poderemos fazer assuntos mais específicos com maior nível de detalhamento, caso seja do interesse de todos. Muito obrigado, um bom dia, agradeço a participação de todos e agradeço as perguntas. Muito obrigado.